Que, ó Deus, nós possamos perceber as coisas acontecendo, ó Deus, em nome de Jesus, por meio da palavra, por meio do louvor, por meio da adoração, Senhor. Que teu Espírito fique à vontade entre nós e que nós possamos nos alegrar na tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Você pode dizer amém? Oh, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Amém.
sobre nós. Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão que está aqui nessa noite: você é extremamente abençoado pelo Senhor. Oh, glória. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa Eu e a minha casa serviremos serviremos ao ao Senhor. Senhor. Aleluia. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Continue na presença dele, continue. Bendita serás a tua entrada e a tua saída. O Senhor te guardará em todo tempo. Em todo tempo guardará a tua entrada, guardará a tua saída. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Levante tuas mãos e louve ao Senhor, louve ao Senhor. Vamos, igreja, levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Adore o nome santo. Adore o nome santo. Adore o nome santo. O fogo não te queimarás. Passará pelas águas e não te afogarás. Continue na presença do Senhor. Aleluia. Continue na presença dele. Aleluia. Oh, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem vai cantar com a gente? Diga amém. Aleluia. Senhor, tu és maravilhoso. Vai glorificando o nome do Senhor, irmãos. Vai chamando a presença de Deus para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma
toda glória para sempre. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Só a igreja, honra e glória. Honra, glória, força e poder. Declare a honra a Ele. Força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores.
Aleluia. Será que você pode levantar suas mãos mais uma vez e receber desse fogo do Espírito Santo no seu coração? Há muitas circunstâncias que querem apagar o fogo de Deus em nós. Notícias, decepções, pecado, cansaço, são coisas que querem roubar a nossa intensidade, querem roubar a nossa paixão. Mas o Senhor está renovando a sua igreja. O Senhor está levantando um povo apaixonado. O Senhor está levantando um povo cheio de fogo. E eu espero que você e eu façamos parte desse povo. Levante suas mãos, comece a dar glória a Deus. Ore no Espírito, ore em outras línguas. Mais uns minutos, mais um pouco. Faça isso agora. Alabaxe carabasuri alabarasherere canaraba. Alabaxe rebalaba cantarabasore baranana xerere cantarai. Senhor, eu oro para que o teu fogo toque no coração deles. Senhor, eu oro para que o teu fogo toque no coração delas, desses homens, dessas mulheres, desses jovens, desses adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, desses senhores, dessas senhoras, Espírito Santo, ei, receba aí, a fogo de Deus sendo liberado. Há uma unção fresca, há uma unção nova entrando aí no teu coração, na tua casa. Oh, receba, oh, Espírito Santo, flua. Será que você pode declarar isso última vez de coração? Não há um amor maior do que o amor do Pai, do que o amor de Jesus em você. Aleluia. Eu me apaixonar em todos os outros amores. Aplauda bem forte o nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Fale assim comigo: nesta noite eu sairei desse lugar muito mais incendiado, muito mais apaixonado por Jesus. É verdade isso, irmãos? Então você vai aplaudir mais forte que você puder para Jesus, para Ele, para Jesus. Não para nós, para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Aleluia. Estou sem som. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu fiquei sem retornos. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Mas os retornos sumiram aqui para mim. Amém. Quanto os irmãos me ouvem bem aí? Amém. Eu não me ouço muito bem, mas eu vou continuar falando aqui. Como
Som. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, você que veio aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Você que está aqui conosco essa noite, que você possa ser ministrado pelo Senhor, possa receber de Deus em sua vida de uma forma poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Antes de nós compartilharmos a palavra do Senhor essa noite, eu quero fazer uma oração e convidar aqui o vereador Marcos Libório para vir aqui à frente. Glória a Deus. Os irmãos devem lembrar que no ano passado, o Marcos Libório, ainda não vereador, ele esteve aqui. Pode subir aqui, querido, seja bem-vindo. Já nos cumprimentamos. Segura um pouquinho o microfone, já foi higienizado, tá bom? E os irmãos devem lembrar que ano passado o Marcos veio aqui nos visitar e veio também pedir oração pelo projeto que ele tinha de se tornar vereador da nossa cidade. Quem não conhece o Marcos Libório, ele foi durante, acho que 2 anos ou mais, secretário do meio ambiente. 3 anos e meio ele foi secretário do meio ambiente, fez um trabalho muito importante aqui na cidade, na região também. Tem uma história muito interessante de engajamento na área do meio ambiente, e ele então veio pedir oração da igreja e veio se apresentar como candidato a vereador, e para a glória de Deus ele foi eleito. Amém, amados? Nós ficamos felizes por isso, porque é importante que nós tenhamos representando a nossa cidade homens do reino de Deus, homens tementes ao Senhor, homens que carreguem dentro de si justiça, ética e seriedade, e que defendam não os nossos valores, mas os valores do reino de Deus, que devem ser os nossos valores também. Então, certamente, o Marcos Libório, na Câmara dos Vereadores, estará defendendo a família, a ética, a cidadania, a honestidade, a justiça, e certamente também o meio ambiente, que é uma das suas principais pautas. Então, como ele disse que retornaria aqui para agradecer, é importante, né, que os políticos cumpram a sua palavra, e isso é um bom sinal. E já era para ele ter vindo aqui o ano passado, mas não foi possível. Então ele está aqui para agradecer aos irmãos. Eu vou dar alguns minutinhos para que ele possa fazer o seu agradecimento, e depois nós vamos orar por ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos ouvem o Marcos? Sim? Amém. Amém. Pastor Cristian, eu estou aqui justamente para agradecer, pastora, a todos vocês. Eu acredito que a gratidão é o princípio da honra, e Deus nos ensina assim, né? E quando Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E a gente sabe que durante um período de campanha eleitoral são muitos políticos que aparecem, né? Mas naquele dia o Senhor me falou uma coisa que marcou, que nós somos baseados em aliança. E a aliança é baseada na palavra de Deus, tem um princípio bíblico. E eu estou aqui justamente para agradecer a todos vocês, a honrar a Deus também, com o meu mandato, colocar o meu gabinete à disposição de todos, da igreja. A gente governa para todos os cidadãos santistas, né? Mas baseados nos princípios que aprendemos na palavra de Deus. Então, pastor, é isso. Eu estou aqui para falar meu muito obrigado mesmo. Agradeço a Deus todos os dias, e agradeço ao Senhor, a toda a igreja que pôde participar comigo dessa vitória. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá. Amém? Para que nós pudéssemos orar pelo Marcos Libório. Não é fácil, tem alguns chamados que são difíceis, né? Então, ser pastor não é uma tarefa fácil. Ser político no Brasil também não é uma tarefa fácil, todos nós aqui sabemos. E principalmente quando se quer levar a sério a sua vocação, o seu chamado, a sua participação. Então,
que você sempre coloque os nossos representantes em oração, e principalmente aqueles que, como já falamos, têm esse coração para servir ao Senhor nos lugares de governo que eles estão ocupando. Então gostaria que você pudesse liberar uma palavra de Deus. Nós estamos também aqui com Daniel Lemos, que é assessor do vereador, talvez tenha outros irmãos acompanhando. Eu gostaria que você liberasse uma palavra do Senhor, para que ele tivesse sabedoria, graça, tivesse capacidade, que o coração dele fosse guardado em honra, fidelidade, em nome de Jesus. Pai, nesta noite nós nos unimos ao Marcos Libório para agradecer por essa porta que o Senhor abriu ao teu servo, Pai. Senhor, nós oramos dando a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, e Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa liberar sobre ele a Tua unção. Pai, eu quero profetizar um revestimento, Senhor, de autoridade, de ousadia. Senhor, eu quero declarar que o Marcos Libório vai carregar com ele, Senhor, essa autoridade. Ele vai entrar em lugares, ele vai se conectar a pessoas, ele vai levantar, Senhor, pautas e bandeiras que outros não tiveram coragem, porque, Senhor, eu vejo nas mãos dele um cetro de autoridade, um cetro de justiça, Pai, para que ele possa, Senhor, legislar em favor dos necessitados, daqueles que não têm voz, daqueles que estão aflitos, ó Pai, nesta cidade, em nome de Jesus. Guarda-o das más companhias, guarda-os das alianças equivocadas, guarda-os de pessoas, Pai, inescrupulosas, e reveste ele, abençoa a sua casa, sua esposa, seus assessores, seu gabinete. Nós oramos e te agradecemos e damos ao Senhor honra e glória, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido Marco, parabéns, querido, Deus te abençoe, obrigado, viu? Fica à vontade, vamos sentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que tem como tema redesenhando o futuro, e você vai já entender do que isso trata. Eu quero voltar com você aos dias de Jesus e dizer que Jesus, durante 3 anos e meio, período do seu ministério, Jesus, ele teve a missão de devolver ou dar às pessoas esperança. Milhares de pessoas foram impactadas por Jesus. Muitas pessoas tiveram o seu futuro redesenhado. Jesus, ele tocava em enfermos, Jesus, ele libertava endemoniados, Jesus, ele curava cegos, surdos, paralíticos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães e peixes. Tudo isso com a proposta e com a finalidade de devolver às pessoas a oportunidade de sonhar com o futuro. Quando Jesus tocava as pessoas, era mais do que uma cura, era mais do que uma libertação, era mais do que um prato de alimentos. Jesus estava dando a elas a oportunidade de ter esperança e de sonhar com dias melhores. Em Jesus se cumpria a profecia de Jeremias, no capítulo 31, verso 17: a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Você pode dizer: a esperança para o meu futuro? Aleluia. Por isso as pessoas quebradas, as pessoas condenadas, as pessoas envergonhadas, as pessoas desenganadas, elas voltaram a ter esperança ao ter um encontro com Jesus. Porque o reino que nós temos, irmãos, o reino que nós servimos, é um reino de esperança. É um reino onde nós podemos sonhar com dias melhores. Quando nós ingressamos nesse reino através do novo nascimento, nós recebemos uma expectativa, nós recebemos uma perspectiva. Tantas pessoas que estão aqui nesta noite, quando elas tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram o destino delas desenhado, redesenhado.
Você talvez carregava uma sentença, você carregava um diagnóstico, ou você tinha um rótulo sobre a sua vida: derrotado, drogado, alcoólatra, Zé ninguém, zero à esquerda. Mas no dia que você encontrou com Jesus, a sua vida foi transformada. Eu olho para algumas pessoas aqui que já pastoreio ao longo de 19 anos pastoreando esta igreja. Eu olho para algumas pessoas e eu vejo que o futuro delas foi mudado. Conheci elas há 5, há 10, há 15, há 20 anos atrás, e o futuro delas é hoje. E eu vi que Jesus mudou, Jesus redesenhou. Havia uma marca, havia um diagnóstico, havia um rótulo, havia uma sentença, mas Jesus entrou no coração destas pessoas e mudou a história delas, mudou a vida delas. Se você é uma dessas, diga glória a Deus, diga aleluia. E eu quero compartilhar com você então essa noite a história de um homem que teve o seu futuro redesenhado. Em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, verso número 1. Não sabemos o nome deste homem, mas a história dele é incrível. E nós poderíamos ficar alguns domingos falando sobre esse texto. Eu vou usar apenas este domingo. Mas aqui em Marcos 2, verso número 1. Todos encontraram aí, amém? Se você não encontrou, se você está sem Bíblia, acompanhe aqui na tela, mas não deixe de acompanhar conosco a leitura. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam, discutiam, falavam em seu coração, pensavam consigo: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é a Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando a sua cama, o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia. Esse milagre acontece em Cafarnaum. Cafarnaum era o povoado, era o lugar onde Jesus morava. Jesus escolheu Cafarnaum por toda uma questão logística, geográfica, proximidade, facilidade de se locomover entre a Judéia, entre a Galileia e etc. Mas Jesus, é claro que não ficava constantemente em Cafarnaum. Nós que lemos a história bíblica sabemos que Jesus tinha um ministério itinerante. Porém, quando Jesus estava em casa, em Cafarnaum, as pessoas sabiam disso. E Jesus não tinha mais privacidade, ele não tinha mais sossego, as multidões o procuravam, atrás dos seus milagres, das curas, das libertações, da comida que Jesus orava e se multiplicava. Descobriram que ele estava em Cafarnaum, e uma multidão foi para aquele lugar, levando uma série de doentes e uma série de enfermidades, de pessoas enfermas. A cidade, irmãos, ficou pequena, e a casa onde Jesus, diz o texto, estava ministrando a palavra, logo ficou cheia. A casa superlotou. Os que chegavam primeiro conseguiam ouvir Jesus e vê-lo. Muitos apenas ouvir Jesus, e tantos outros não conseguiam nem ouvi-lo, dependiam que a mensagem fosse transmitida. Era muita gente dentro de uma casa.
um grupo de pessoas resolveu ir até Cafarnaum. E dentre esse grupo de pessoas, no passado, as pessoas viajavam em grupos grandes, em caravanas. E dentre aquele grupo de pessoas havia um paralítico, diz a Bíblia. E esse paralítico, ele foi levado por 4 homens. 4 homens tiveram a ideia brilhante de levar um homem até Jesus. Um homem enfermo, um homem doente. Nós precisamos contextualizar a questão da paralisia hoje e nos dias de Jesus. Vamos pensar há 2000 anos atrás o que é uma pessoa paralítica. O que é uma pessoa que tem uma limitação motora ou tem uma limitação intelectual. As privações que há 2000 anos atrás essa pessoa passava. Não havia tratamentos médicos, não havia medicina de ponta, fisioterapia, não havia equipamentos modernos, exames, tratamentos neurológicos. Então qual é o destino de um paralítico? São 2 destinos, cama e pobreza. Tanto que em outras histórias bíblicas sempre associa a paralisia com uma condição muito difícil financeira, porque pessoas paralíticas não podiam trabalhar, não tinham seu sustento e elas ficavam à mercê de uma esmola, elas ficavam à mercê da ajuda de alguém. Então é evidente, escute, que um paralítico não podia sonhar com o futuro. É evidente que um paralítico não tinha esperança, ele estava condicionado a viver aquele momento na dependência de outros. Ele acordava e sabia: eu preciso sobreviver, eu preciso que alguém me leve a comer, eu preciso que alguém me leve para fazer as minhas necessidades, eu dependo de pessoas. As enfermidades incuráveis, elas são assim, elas impedem que as pessoas projetem o futuro. Elas impedem que as pessoas tenham esperança. Elas impedem que as pessoas tracem um plano para 10, 15, 20 anos. Quando alguém tem um diagnóstico de uma enfermidade incurável, grave, crônica, e muitas vezes um decreto de morte, a pessoa sabe: eu preciso viver hoje, porque amanhã eu não sei se eu estarei vivo. Era mais ou menos o que os paralíticos viviam naqueles dias. Então o futuro dele já estava desenhado, já estava decretado. Você vai ser aquela pessoa que sempre vai depender de alguém e vai viver à base de esmolas. Você vai viver à base de trocados. Você não vai poder se realizar profissionalmente, você não vai poder constituir uma família, você não vai poder cuidar de filhos, você não vai poder ter um casamento. Não, a sua vida está comprometida até que ele tenha um encontro com Jesus. E eu quero dizer para você que o encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda tudo. O encontro com Jesus muda tudo. E nós viemos aqui esta noite para ter um encontro com Jesus. Você pode ter encontrado amigos aqui, você pode encontrar uma boa música, você pode encontrar uma boa palavra, você pode encontrar aqui pessoas queridas, mas em primeiro lugar, nós marcamos nesta noite o encontro com o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite o destino de pessoas vai ser mudado, o futuro de pessoas vai ser redesenhado pela mão do Senhor, pela mão de Jesus. Um destino está traçado. E o encontro dele com Jesus dá a ele um novo rumo. Um novo destino vai ser dado a ele. E eu quero então dizer como o nosso futuro pode ser redesenhado. O que esse texto nos ensina? O que acontece para que os nossos próximos dias sejam diferentes? Os nossos próximos 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos sejam diferentes, sejam outros dias. Talvez você não esteja satisfeito com a vida que você está vivendo hoje. O Senhor quer redesenhar a sua história. Talvez você esteja feliz com a sua vida. Ela pode melhorar, ela pode ser muito melhor, porque o Senhor sempre tem para os próximos dias coisas melhores. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que para que o nosso futuro seja redesenhado, nós precisamos encontrar com as pessoas certas. Você precisa encontrar com pessoas certas. Diz no verso número 3 que ele é conduzido, aquele paralítico é conduzido por 4 homens.
E já já nós vamos ver mais especificamente o que esses homens fazem. Então primeiro ele encontra 4 pessoas que estão dispostas a levá-lo até Jesus. Então ele encontra com as pessoas certas e ele encontra depois com Jesus. Irmãos, às vezes nós não atentamos à influência que nós recebemos das pessoas que nós convivemos. As pessoas que nós convivemos no dia a dia, as pessoas que nós escolhemos para ser nossos amigos, para frequentar a nossa casa, as pessoas que nós convivemos para relacionar no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na vida diária, essas pessoas têm 2 capacidades: ou elas vão drenar a nossa energia, ou elas vão potencializar a nossa energia. Então as pessoas que você convive, ou elas sugam toda a sua energia, ou elas potencializam, ou elas injetam energia em você. A Bíblia diz que quando Jó estava passando o momento mais difícil da vida dele, um momento de angústia, um momento de perda, um momento de muitas dúvidas, um momento de muitos questionamentos. Você conhece a história de Jó? Todas as pessoas sabem o que aconteceu com Jó. Chegaram amigos até ele, e uma pessoa que estava na condição de Jó precisava de alguém que o empoderasse, alguém que o potencializasse, alguém que estendesse a mão e dissesse: rapaz, vamos em frente, você não pode desistir. Mas diz em Jó 32, verso número 3, que os amigos que se aproximaram de Jó não foram boas amizades. Veja só, também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos. Por quê? Mesmo não achando eles o que responder. A ira de quem? A ira de uma 4ª pessoa. Não vou entrar em detalhes, aí foi um amigo que ajudou a Jó. Mas também a ira deste homem se acendeu, porque ele viu que Jó estava cercado por pessoas que condenavam a Jó. Pessoas que diziam: você está nessa situação porque você merece. Você está passando por isso porque é o castigo de Deus, é a mão de Deus sobre você. Jó, você está passando por isso porque você tem pecados escondidos, pecados ocultos. Então, irmãos, nós precisamos trazer para a nossa vida pessoas que vão nos ajudar, que vão nos incentivar, que vão nos animar e que vão nos empurrar para o nosso futuro. Você está entendendo isso? Amém? E não pessoas que vão roubar a nossa esperança e vão minar as nossas expectativas. 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações, o que elas fazem, irmãos? O que elas fazem? Corrompem os bons costumes. Dependendo daquilo que você ouve, o seu coração vai se corrompendo, o seu coração vai se desanimando, o seu coração vai perdendo a expectativa, vai perdendo a fé, vai perdendo a visão de futuro, você vai entrando em desânimo. Então nós precisamos ter amigos como os 4 amigos do paralítico. Eles estavam dispostos a enfrentar o problema com ele. Mais do que isso, olhe só, eles estavam dispostos a pegar aquele paralítico e levá-lo até Jesus. Escute, você é alguém que leva outros a Jesus? O Senhor está nos chamando hoje para sermos esses 4 amigos. O Senhor está nos chamando para pegar pessoas pelas mãos e mostrarmos a elas que alguém que pode mudar a história, pode mudar o destino, pode transformar a vida delas. Será que você tem pessoas que, quando você está prostrado, essas pessoas pegam você pela mão e elas dizem: olha, siga em frente, não desista, vamos para cima. Irmãos, muitas pessoas se decepcionaram com a sua convivência, e elas então resolvem viver uma vida individualizada, elas resolvem viver uma vida sozinhas, aquilo que nós chamamos de carreira solo. Eu vivo a minha vida, eu lido com os meus problemas, eu resolvo os meus problemas, eu vivo sem ninguém, porque as pessoas me adoecem, as pessoas são tóxicas, então eu prefiro viver sozinho. Você até consegue viver sozinho durante um tempo, até que um dia chega a paralisia, não a paralisia física, mas a paralisia emocional,
a paralisia espiritual. Então você vê que a sua vida não avança, você vê que a sua vida não rompe, você vê que você estagnou, e aí você vai precisar que alguém carregue você. Você vai precisar que alguém te ajude nas suas lutas, nos seus conflitos, nas suas dificuldades. Nós já vimos muitas cenas aí, cenas emblemáticas, de pessoas que estavam numa corrida, se aproximando da linha de chegada, mas elas foram tomadas de uma estafa, elas foram tomadas de uma dor muscular, elas foram tomadas de uma contusão, e de repente, ainda que não valesse mais, alguém entrou lá na pista de corrida, e carregou elas no colo, um pai, um amigo, um treinador, e fez com que elas chegassem até a linha de chegada, ainda que elas não recebessem a medalha de ouro, elas chegaram lá no final, porque alguém resolveu carregá-las. Nós precisamos ser pessoas que carregam a outros, e em alguns momentos nós vamos ser pessoas que precisarão ser carregadas. Nós não sabemos, irmãos, se provavelmente aquele homem não nasceu paralítico. Uma queda, um acidente, um trauma, alguma coisa aconteceu, algum dano houve para que ele se encontrasse naquela situação. Porque quando você faz a leitura dos evangelhos, você sempre vai ver que quando uma enfermidade é de nascença, o evangelista escreve isso: nasceu cego, nasceu coxo. Aqui não diz apenas que ele era paralítico. Então provavelmente isso aconteceu durante a sua vida, durante a sua trajetória, e nesses momentos de dificuldade, houve a necessidade de apoio. Nós, normalmente na vida, nós vamos caminhando, e vamos vivendo a nossa vida, vamos vivendo a nossa história, vamos construindo a nossa carreira, vamos construindo o nosso lar, a nossa família, mas há um momento que algo acontece, e é nesse momento que nós podemos entender que nós temos Jesus para nos socorrer. Mas é nesse momento que nós podemos entender que há alguém que pode estender a mão para nós. Eu espero que você tenha essas pessoas que possam estender a mão para você e que possam te ajudar. Você precisa de pessoas que tenham uma visão otimista a seu respeito. Você precisa de pessoas que tenham uma visão profética sobre o seu futuro. Porque às vezes, olhe só, eu não consigo enxergar o meu futuro. Às vezes os meus olhos foram obscurecidos pela decepção. Às vezes os meus olhos foram obscurecidos pelo desânimo. Às vezes os meus olhos foram obscurecidos pelas circunstâncias. Eu não consigo me ver daqui a alguns anos, eu não consigo ter uma visão otimista do que está por vir. Então alguém precisa abrir os meus olhos, alguém precisa no mínimo orar por mim, como Paulo orou lá aos Efésios capítulo 1, Deus dá a eles espírito de revelação, abre os olhos espirituais deles, para que eles vejam, como o profeta orou pelo seu moço: Senhor, mostra a ele o que está acontecendo. O Senhor vai abrir os teus olhos. Eu quero profetizar que nesta noite é uma noite em que olhos estão sendo abertos para ver o futuro, olhos estão sendo abertos da obscuridade, do obscurantismo, olhos estão sendo abertos para enxergar os próximos dias, para ter otimismo. Deus vai também dar a você uma visão otimista em relação aos outros, em relação às pessoas, em relação à tua casa, em relação ao teu trabalho, à tua empresa, o teu empreendimento, a tua célula, a tua igreja. Deus está te dando olhos claros que vão enxergar o futuro de vida, paz e prosperidade. Aleluia! Lá naquele dia em Cafarnaum, aqueles 4 homens conseguiram ver o que o paralítico não via. Eles conseguiram enxergar o que aquele homem não era capaz de enxergar. Ah, irmãos, isso é tão chave para nós. E é tão difícil você ter alguém que consiga enxergar mais do que você, alguém que acredite no seu potencial, alguém que diga: vá lá, e você diz: não, mas eu não, você consegue sim, você pode sim, Deus é contigo, vá. Mas eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, não tenho dom para isso, não tenho talento para isso. E alguém diz: não, vá, Jesus é com você. Essa pessoa consegue enxergar mais do que você mesmo consegue enxergar. Então nós precisamos
ter pessoas que vejam o nosso futuro e que nos levem para Jesus. Em segundo lugar, irmãos, é a fé que muda o nosso futuro. Diga para quem está ao seu lado: a fé muda o futuro. Aleluia. Porque a fé é uma semente. A fé é uma semente futurística. A fé, ela é capaz de colocar você em uma dimensão sobrenatural, além do natural. A fé, ela é capaz de colocar você numa dimensão espiritual. Sem fé, a gente só consegue ver as circunstâncias. Sem fé, a gente só consegue ver epidemia, falta de dinheiro, diagnóstico médico, problema familiar. É só isso que nós conseguimos enxergar. Mas Deus colocou, lá em Romanos 12:3, diz que Deus colocou dentro de nós uma medida de fé. E essa fé que Deus colocou dentro de nós, escute, ela tem um poder criativo. A fé que Deus colocou dentro de nós, ela tem poder de enxergar além, de ter uma visão além do alcance. E quando nós conseguimos ver além do nosso alcance, nós conseguimos progredir, nós conseguimos ir além. A fé é a certeza daquilo que não existe, a fé é a convicção daquilo que não vê. Quando eu era garoto, na minha infância e na minha adolescência, tinha um desenho que era um do meu preferido, os mais preferidos. Quem é um pouquinho mais, não vou falar velho porque é difícil, né, irmão? Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar, tinha um desenho chamado Thundercats. Quem lembra do Thundercats? Meu Deus, tem muita gente. Jesus manda jovem para essa igreja. Thundercats. Irmãos, eu era apaixonado, amava o desenho Thundercats. Eram gatos como se fossem seres humanos, e eles lutavam contra o mal. E um dos gatos, o principal, chamado Lion, ele tinha uma espada. E em determinado, eu não lembro dos detalhes, mas em determinado momento ele empunhava a espada dele. Quando a coisa ficava difícil, quando a coisa ficava complicada, ele empunhava a espada dele e ele falava: a visão além do alcance. Ele falava outras frases e ele falava isso. E ele conseguia, numa parte da espada, num olho que havia na espada, ele conseguia ver o futuro. Ele conseguia ver aquilo que outras pessoas que estavam com ele não viam. E aquilo trazia para ele um poder e uma capacidade de enfrentar as dificuldades. E a fé é isso. A fé é te dar a visão além do alcance. A fé te coloca em conexão com algo que outros não conseguem ver. Você tem exames, você tem diagnósticos, e eles estão dizendo: você está doente, você está enfermo, você está mal. E aí você tem a visão além do alcance, e você consegue ver-se curado pelo poder de Deus, pelo nome de Jesus. Aleluia. Você olha o seu extrato bancário e você vê o saldo negativo, os credores estão atrás de você, seu nome está negativado, né? E você só consegue ver isso, nada mais, nada mais. Mas a fé que está dentro de você abre a tua visão, e você consegue ver o Jeová Jireh, o Deus da provisão, te dando recursos, oportunidades, criando possibilidades, conexões. Então qual é o futuro que você enxerga? Ei, o Senhor está te dando hoje visão além do alcance. Você enxerga um futuro de escassez ou de abundância? Você enxerga um futuro de provisão ou de falta? Você enxerga um futuro de vida ou de morte? Irmãos, a fé é algo abstrato, a gente não consegue tocar. Aqui está cheio de fé, nós estamos em um ambiente de fé, aleluia, mas nós não conseguimos vê-la. A ciência diz: não, isso é algo metafísico, não tem explicação, e de fato não tem. Mas a fé é real, a fé existe, a fé está dentro de nós, e essa fé precisa tornar-se em ação. Naquele dia,
quando aqueles homens abriram o teto daquela casa, o eirado, e eles resolveram descer com aquele paralítico pelo teto, diz o verso número 5 de Marcos 2, vendo-lhes a fé. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas olhe só, a Bíblia está dizendo que Jesus viu a fé deles. Você está olhando para mim, você está vendo fé em mim? Não, você não está vendo. Eu estou olhando para você, eu não estou vendo fé, mas como é que Jesus viu a fé? Como é que nós podemos explicar isso? Nós explicamos isso de acordo com Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então todas as vezes que existe fé, existe vida. Todas as vezes que há uma obra, então a fé está sendo revelada. Quando você acredita que o seu futuro pode ser redesenhado, então você começa a ter passos, você começa a ter ações, você começa a ter atitudes. Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus não diz inicialmente que Jesus viu a fé do paralítico, mas diz que Jesus viu a fé daqueles 4 homens. E como é que Jesus viu a fé deles? Jesus viu a fé na capacidade que eles tiveram de encontrar uma solução, de resolver um problema, de vencer a passividade, de reagir. Eles tinham aquele sentimento de ainda dá, está difícil, mas dá, está difícil, mas nós vamos conseguir. Às vezes nós espiritualizamos, irmãos, demais a fé, quando ela deve ser prática, ela deve se manifestar em atitudes. Foram inúmeras ações, que só parando para meditar no texto nós vamos perceber. Carregar um paralítico não é fácil, uma viagem longa, a pé, não era terra íngreme. Nós moramos numa cidade plana, não tem subida, descida, maravilha. Mas quando você vai para a Palestina, é tudo alto, íngreme, são montanhas. Eles subiram com aquele homem, eles desceram, eles viajaram horas carregando aquele paralítico, por isso eram 4 pessoas. Mas quando eles chegaram em Cafarnaum, a coisa não estava fácil. Quando eles chegaram em Cafarnaum, tinha uma vila cheia, tinha uma casa cheia. E eles pensaram que haveria aquilo que é chamado hoje de empatia e cordialidade, mas não houve empatia. Ninguém abriu caminho para o paralítico, ninguém disse, a enfermidade dele é mais grave, o meu problema aqui é uma dor de dente, meu problema aqui é um problema de coluna, então deixa o paralítico chegar. Não, aqui não vai entrar, eu cheguei primeiro. E agora eles precisam pensar numa estratégia. O que a gente vai fazer? Vamos subir pelo telhado. Mas o telhado a gente vai ter que abrir o telhado. Vamos ter que abrir o telhado. E como é que a gente vai descer ele pelo telhado? Nós vamos ter que içá-lo. A gente vai ter que preparar a corda. Só que depois que a gente arrancar o telhado, a gente vai ter que pensar em como a gente vai arrumar o telhado e pagar o telhado, porque o dono dessa casa vai querer que o telhado seja consertado. Então tem custo, tem peso, tem dificuldade, tem barreiras. Mas a fé é isso, a fé é uma ação. Nós precisamos agir para que o nosso futuro seja redesenhado. Nós precisamos ter atitudes de ação, nós precisamos ter passos, nós precisamos olhar as oportunidades e seguir em frente. Você já sabe qual futuro Deus tem para você, e o futuro que Deus tem para você não é um futuro de caos, não é um futuro de destruição. Então corra em direção a esse futuro. Vários personagens bíblicos, eles tinham um futuro já pré-determinado. Quando você olha para Abraão, qual era o futuro de Abraão? O futuro de Abraão era ser um cara sem descendência. Esse é o futuro dele, ser um cara sem filhos. Porque ele casou com uma mulher estéril, os anos se passaram e não teve jeito de ter filho. Então o desenho do futuro dele já está na planta, já está descrito. Abraão, o homem sem filhos. Mas ele tem um encontro com o Senhor o visita, o Senhor fala com ele, e o Senhor faz um milagre na esposa dele, e ele tem filho, porque o Senhor redesenhou o destino de Abraão. Qual era o destino de Daniel? O destino de Daniel era ser uma refeição para leões, e ele foi lançado na cova dos leões.
mas na cova ele clamou ao Senhor, e ele tinha sobre ele uma promessa, ele tinha sobre ele uma aliança com o Senhor, e daquela cova, o destino dele era a morte na cova de leões. O Senhor o tornou um homem de governo. O seu destino vai ser redesenhado nesses dias. O seu futuro não vai ser esse futuro que foi planejado para o caos, para a destruição, para o desemprego, para a enfermidade, para a morte prematura, para a separação, para a derrota. O seu futuro vai ser um futuro de paz, de glória, de vitória. Raabe tinha um destino decretado, uma mulher prostituta, rejeitada, humilhada em Jericó, mas o futuro dela foi redesenhado quando os espias chegaram e ela os acolheu na sua casa, e aquela mulher que estava destinada à morte na invasão, na conquista de Jericó, foi preservada. Destinos alterados. Eu podia falar de Moisés, que o destino dele estava para morrer no Nilo. Eu podia falar do destino de José, ser vendido para mercadores e ser escravo para o resto da vida, e tantos outros homens, mas eles resolveram crer e esperar que Deus mudasse a história deles. Que seja assim com você também. E em terceiro lugar, não fique preso ao passado. Não fique o quê? Não fique o quê? Tem gente presa ao passado aqui? Hoje você vai cortar as correntes com o seu passado. Hoje o fogo do Espírito Santo vai queimar, como nós cantamos aqui. O fogo do Espírito vai queimar as correntes que estão prendendo você a um passado de tragédia, de caos, a um passado de derrota, e você vai prosseguir a um futuro vencedor que o Senhor já preparou para você. Lá no verso 5 diz que Jesus viu a fé deles, e então Jesus disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. E aqui tem alguns problemas. Primeiro, a religião, porque a religião diz, você não pode perdoar os pecados dele, você não é Deus, só Deus perdoa pecados. A gente não entende muitas vezes o contexto e não sabe o peso do que está acontecendo. Quando Jesus diz, eu perdoo os seus pecados, ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou capaz de perdoar pecados. E para a religião, como assim? Para os fariseus, os saduceus, como é que esse cara aí, filho de José, carpinteiro, que anda para cima e para baixo como um homem normal, que dorme, chora, come, tem necessidades, como esse cara é Deus? Não, como ele é Deus? Então aquilo já gera um pânico, já gera a Bíblia diz que eles não falam, mas dentro deles eles estão arrazoando, que Jesus está no começo do ministério dele. A perseguição dos religiosos ainda não é explícita, eles ainda estão assim, sigilosamente armando, arquitetando. Mais para frente a coisa vai, os confrontos vão ser tete a tete, até aqui não. Mas Jesus lê o que está no coração deles, Jesus sabe o que há dentro deles, e diz no verso número 6, mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? A primeira palavra que Jesus dá ao homem é de perdão e não de cura. Ora, o paralítico foi lá para ser perdoado ou para ser curado? O que você acha? O paralítico foi lá para ser perdoado ou para ser curado? Ser curado ou ser perdoado? Ou para ambos, ser perdoado e ser curado, sei lá. O que você acha sobre isso? Mas quando Jesus o vê, Jesus não cura logo, Jesus o perdoa. E tudo que Jesus faz, escute, tem um propósito. Tudo que Jesus faz tem um porquê. Jesus não o perdoou porque Jesus não queria curá-lo, mas Jesus sabia que precisava primeiramente tratar com o seu problema interior, para depois tratar com os seus problemas exteriores.
Jesus sabia que o tratamento do Pai é sempre, diga, de dentro para fora. Irmãos, nós precisamos ter a consciência de que todos os nossos pecados já foram perdoados pelo sangue de Jesus. E nós precisamos andar nessa realidade, porque essa é uma chave para seguir em frente. Sabe por que muitas pessoas têm medo do futuro? Porque elas vivem sob condenação, elas vivem sob culpa. Sabe por que muitas pessoas têm medo do futuro? Porque elas vivem a iminência constante do castigo de Deus, da justiça de Deus. Elas cresceram ouvindo: Deus vai te castigar, não faça isso, vai vir a disciplina de Deus. E isso as paralisou. Quando nós não temos revelação da justificação em Cristo, nós vivemos com medo, com culpa e condenação, e esses sentimentos são paralisantes. Você está entendendo? Associação. Por isso que Jesus o perdoou, ele estava paralisado. Mas por que Jesus lidou com o pecado dele? Porque a condenação e a culpa do pecado nos paralisam na vida. Um pecador, aquele que se sente pecador, ele não sente que merece um bom futuro. Ele não sente que há coisas boas para vir. Pelo contrário, ele vive esperando o trágico, ele vive esperando o complicado, ele vive esperando o difícil. Então viver sob acusação é viver sem expectativas, é viver sem esperança, é viver com medo da punição e do castigo. Então Jesus sabia: eu preciso lidar com a iniquidade, eu preciso lidar com a condenação do pecado. Porque, irmãos, vamos novamente voltar lá ao texto. Toda pessoa que tinha uma enfermidade deste nível, era dito a respeito dela: é paralítico porque é pecador. É paralítico porque ele pecou ou os pais dele pecaram. Você lembra quando Jesus vai curar o cego e os discípulos dizem: Jesus, esse cara aí é cego por causa dele, do pecado dele ou do pecado dos pais dele? Quem foi que pecou? Porque o questionamento era esse: a tragédia na sua vida é por causa do pecado. Era esse a divulgação, era essa a teologia dos religiosos. Era isso que era dito: ele está assim porque ele fez algo grave, ele está pagando pelos pecados dele. Por isso que o perdão afrontou a religião. Por isso que o perdão afrontou aqueles detentores do poder e do controle das pessoas, porque enquanto as pessoas se sentem pecadoras, elas não avançam. Enquanto as pessoas se sentem condenadas e culpadas, elas não avançam. Por isso você precisa ouvir o verdadeiro e genuíno evangelho da graça de Deus, que diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. A religião quer manter as pessoas em controle, e por causa disso, ela sempre diz que as pessoas são pecadoras. Não é esse ambiente que nós queremos ter nessa comunidade. Nós queremos ter um ambiente de pessoas livres, nós queremos ter um ambiente de pessoas emancipadas, nós queremos ter um ambiente de pessoas que entendem que elas já foram perdoadas no sangue de Jesus, e ainda que elas pequem novamente, há sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. O seu sangue nos limpa de toda iniquidade. Aí Jesus diz no verso 10, eu estou terminando: ora, para que saibais que o Filho do Homem, já que vocês estão aí questionando que eu perdoo o pecado, agora vocês vão entender o meu poder. Vocês vão ver que eu perdoo o pecado e que eu mudo a história das pessoas, eu dou um destino, eu dou um futuro novo para elas. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Depois do perdão, cura. Mas a cura é acompanhada de uma direção. E qual é a direção? Pega a tua cama, levante-se, vá seguir sua vida, vá em direção ao seu futuro, siga em frente. Há um futuro promissor para você,
há um futuro glorioso para você. O que Jesus estava dizendo para aquele homem era: olha, esqueça o seu passado. Não viva a sua vida olhando para o retrovisor. Você já viu alguém correndo? Você já viu um atleta com um retrovisor? Não, você não vai encontrar, porque os atletas estão sempre olhando para o alvo, para frente, para a linha de chegada. Nós precisamos, irmãos, cortar as cordas com o nosso passado e focarmos na frente. As pessoas não conseguem romper hoje porque elas estão ancoradas no passado dela. E se o seu passado foi bom ou ruim, agora o Senhor está chamando você a seguir em frente, a ir adiante. Há pessoas cheias de potencial, de dons, de habilidades e de talentos que não conseguem prosperar porque elas estão presas a mágoas, elas estão presas a decepções, elas estão presas a perdas, elas ficam lamentando o que aconteceu, a perda que eu tive, aquele emprego que eu tinha, aquele dinheiro que eu perdi, aquela amizade que eu não tenho mais, e aquilo vai prendendo elas. O paralítico olhou para frente, ele olhou para o futuro. Irmãos, nós precisamos mudar. Escute o foco das nossas perguntas. Eu atendo muitas pessoas e eu ouço o que elas dizem, e sabe o que elas dizem? Elas sempre fazem perguntas em relação ao passado delas, porque se elas não fazem diretamente, nas entrelinhas elas fazem, e elas estão dizendo: por que isso está acontecendo comigo? Por que esse problema? Por que isso aconteceu comigo mês passado? Por que isso aconteceu comigo em 2020? Por que isso aconteceu comigo há 5 anos atrás? Elas sempre estão fazendo perguntas em relação ao seu passado, mas o Senhor quer que a gente faça perguntas em relação ao nosso futuro. Como será o próximo mês? Como será o próximo ano? Como será a minha vida daqui a 10 anos, 15 anos? Para onde vai caminhar a minha empresa? Para onde vai o meu casamento? Para onde vai os meus filhos? Como será o futuro dos meus filhos? Para onde Deus está querendo me levar? Para onde Deus está apontando o meu futuro? As perguntas precisam mudar, do passado para o futuro. E as pessoas que esperam o futuro redesenhado, elas fazem essas perguntas e elas vão ajustando a vida delas de acordo com aquilo que o Espírito diz a elas. Como você e eu, nós já tivemos muitas perdas e ganhos na nossa vida, mas nós precisamos entender que a nossa vida ainda não terminou. Não terminou. É triste ver pessoas com potencial, às vezes jovens, com talentos, com capacidades, mas por causa das frustrações do passado, elas temem a derrota no futuro, e elas estão como um paralítico, presas em uma cama, presas em uma cama de autocomiseração, presas a uma cama de medo, presas a um leito de depressão, de angústia. Eu quero convidar você a olhar para o seu futuro agora, olhar para os próximos anos, para os próximos meses da sua vida, para os próximos 5 anos, 10 anos, e saber que esses próximos anos, eles não estão de todo desenhados. Eles podem ser desenhados pelo Senhor com a sua fé, com o seu olhar profético. Se você olha para o seu presente e não acredita que ela é bom, se você olha para as perspectivas de futuro e não acredita que elas são boas, vá ao Senhor hoje. Apresente, leve o seu futuro a Ele e diga: Senhor, eu preciso que você redesenhe os meus dias. Eu preciso que você redesenhe a minha vida. Aleluia, irmãos. Precisamos fazer isso. Precisamos cortar as cordas do passado. Eu termino dizendo que todos nós gostaríamos de dar uma olhada no nosso futuro, dar uma espiadinha no nosso futuro. Quantos gostariam de ver como é que seria a sua vida 10 anos, daqui a 10 anos? Você gostaria?
20 anos, 30 anos, 40 anos. Você é um vovô, uma vovó, um bisavô, uma bisavó, ou um homem casado com filhos. Não sei qual a sua idade agora. Todos nós gostaríamos, mas não é possível. Nós não conseguimos ver o nosso futuro. Até que nós tenhamos a revelação de que habita dentro de nós uma pessoa, e essa pessoa consegue ver o nosso futuro. Essa pessoa é o Espírito Santo. João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele já veio, ele está dentro de você, já veio, já desceu no dia de Pentecostes. Quando vier, já veio o Espírito da verdade, ele, o Espírito Santo que está em você, guiará você a toda a verdade, porque não falará por si mesmo. Você está ouvindo essa mensagem, e o Espírito Santo está testificando dentro de você, se o que eu estou falando é verdade ou não, porque ele nos guia à verdade. Quando algo não é verdadeiro, ele diz: epá, isso aí não é assim, isso não é do Senhor. Mas diz então que ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Agora veja: e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ah, irmãos, se nós entendermos isso, você consegue ter um vislumbre do seu futuro por meio do Espírito Santo, e você consegue alinhar a sua vida, alinhar o seu coração, alinhar as suas escolhas, alinhar as suas tomadas de decisão, de acordo com aquilo que o Espírito Santo já viu do seu futuro. E por isso você não corre o risco de estragar o seu futuro. Por isso você não corre o risco de casar equivocadamente, de escolher uma profissão que não será a paixão da sua vida, de fazer alianças que não vão ser boas alianças. O Espírito Santo, ele anuncia as coisas que vão acontecer. Verso 14, ele me glorificará, Jesus dizendo, porque há de receber do que é meu. Então veja, o Espírito recebe do que é de Jesus e nos anuncia. 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Então o Pai revelou ao Filho, e o Filho revelou ao Espírito que é em nós. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Quando você sentir-se desencorajado, desanimado, cansado, dizendo: eu não aguento mais esse país, eu não aguento mais a minha vida, eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esse salário, eu não aguento mais a minha vida, eu quero desistir, eu vou largar tudo, eu vou sumir. Quando você sentir-se assim, você vai orar e você vai dizer: Espírito Santo, permita que eu veja os meus próximos dias. Permita que eu veja os meus próximos dias. Permita que eu veja os meus próximos anos. Permita que eu veja as minhas próximas décadas. E você vai ser surpreendido pela visão que Deus vai mostrar a você. Porque lá em Provérbios 23, versículo 18: porque deveras haverá bom futuro. Eu vou ler novamente, acho que você não entendeu. Provérbios 23, 18, porque deveras haverá bom futuro. Não deixa a máscara calar você, dê um glória a Deus. O seu futuro é um bom futuro. Essa palavra bom é a mesma palavra que Deus usou no fim da criação, e a cada dia que ele criava, a Bíblia diz que ele via o que ele criava em cada dia, e ele dizia: isso é muito bom. E quando ele terminou a sua criação, diz que ele olhou para a terra criada, o jardim, ele diz: isso é muito bom. E você sabe a glória e o esplendor da criação.
Quando Deus olha para o teu futuro, Ele diz: o teu futuro é muito bom, o teu futuro é perfeito, o teu futuro é maravilhoso, o teu futuro é glorioso, o teu futuro é de provisão, o teu futuro é de paz, de alegria, de saúde, de glória, de poder, de unção, de vitória. Deus colocou você nessa cidade para ter um bom futuro. Deus colocou você nessa família para ter um bom futuro. Qual futuro foi desenhado para você? Sabe, tem gente, e eu vou terminar e orar com você, tem gente que está aqui e teve um futuro desenhado, por ele mesmo, e ele foi tomado de baixas expectativas, decepções, e você está aqui e você não consegue ver um bom futuro. Mas como é que eu vou ter um bom futuro com esse salário? Como eu vou ter um bom futuro nesse país? Tem gente que teve um futuro desenhado por outras pessoas. Você deixou que as pessoas determinassem o seu futuro. Tem gente que tem um futuro que foi desenhado pelo lugar onde ela vive. Então ela sempre viveu no lugar de privação, no lugar de falta, no lugar de escassez, de lugar de necessidade. E ela desenhou o futuro dela de acordo com o lugar que ela vive. Tem gente que desenhou o seu futuro de acordo com aquilo que os seus familiares, que outras pessoas definiram para ela. Você hoje precisa, junto com o Espírito, tomar o seu futuro em suas mãos e dizer: o meu futuro vai ser desenhado por Jesus, por mais ninguém. Ninguém mais vai desenhar o meu futuro, ninguém mais vai determinar os meus dias. Não vão ser circunstâncias, não vão ser as notícias, não vão ser as pessoas, não vão ser os diagnósticos, os decretos. Não, quem vai desenhar o meu futuro é o Senhor Jesus. Quem vai desenhar o meu futuro é o Espírito Santo de Deus. Jeremias 29:11. Eu é que sei. Equipe de louvor, pode vir. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Agora veja, para vos dar o fim que desejais. Eu quero fazer um ato profético e de fé com você. Eu quero que você junte as suas duas mãos, se você quiser, é lógico. E que você veja em suas mãos, em fé, o seu futuro. Você daqui a 5 anos, você daqui a 10 anos, você daqui a algumas décadas. Pastor, eu já tenho 70, 80, não tem problema. As pessoas estão vivendo até 110, 115, 120. Tem tempo aí para você viver ainda. Aleluia. Olhe só, olhe para as suas mãos e veja o seu futuro. Mas não veja mais o seu futuro conforme foi estabelecido ou determinado por outros. Veja o seu futuro agora nas mãos do Senhor. E Ele determinando, e Ele alinhando, e Ele ajustando todas as coisas em relação aos seus próximos dias. Comece a orar por isso agora. Comece a orar por isso. Comece a orar pelos seus próximos dias. Comece a liberar palavras proféticas para o seu futuro. Nós podemos ter esperança porque Ele está vivo. Nós podemos ter esperança porque Ele está vivo. Eu quero que você olhe para o futuro dos seus filhos e veja um futuro de sucesso, um futuro de provisão, um futuro de abundância. Eu quero que você olhe para o futuro do seu ministério, do seu chamado, do grupo que você lidera, da célula que você lidera. Eu quero que você olhe para o futuro da sua empresa. Eu quero que você olhe para o seu futuro na sua saúde e veja você saudável, veja você curado, pleno.
Eu quero que você olhe para o seu futuro financeiro e veja que não faltará nada para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus enviou Continue orando. seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Declare isso. Posso crer no amanhã, Declare isso. porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida Aleluia. está nas mãos do meu Jesus que vive. Aleluia. Está, Senhor, vem redesenhando. porque Ele vive. Vem, Senhor Jesus, redesenhando o futuro desses homens, o futuro dessas mulheres. Porque Ele Vem, Senhor, mudando histórias. Vem mudando destinos. temor não há, Vem transformando, Senhor, a vida deles, transformando a vida delas. Espírito Santo, muitos destinos, muitos futuros já estavam traçados pela negatividade, pela derrota, pela culpa, pelo pecado. Mas hoje nós declaramos que o Senhor está mudando a história desses irmãos, mudando a história dessas irmãs, ó Pai. Nós queremos profetizar isso nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Queremos declarar uma nova história. Queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, vida nova, tempo novo, realizações, conquistas, grandes feitos. Pai, eu declaro saúde, eu declaro cura, eu declaro portas que se abram, Senhor. Dá uma visão profética, Espírito Santo. Dá uma visão profética a esses homens. Dá uma visão profética a essas mulheres. Que eles vejam o que o Senhor tem para eles. O Espírito Santo começa a revelar agora o nosso futuro. Deixa o Espírito Santo te dar insights no teu futuro. Deixa o Espírito Santo mostrar o que está por vir. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
seu lugar. Levante as suas mãos e cante essa música. Vamos ouvir as nossas vozes, vamos cantar, igreja. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Entregue o seu futuro para o Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh, rabassarabaracharabarabá. Aleluia. Você não precisa ter medo do que está por vir. Você não precisa viver angustiado. Você não precisa viver com acusações, temores. O seu futuro está nas mãos do Senhor e é um bom futuro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Aleluia. temor não há. Mas eu sei que a minha Oh, aleluia. vida está nas mãos. Só música, só deixa tocando a música. Escute, eu vou orar por você. Quando eu estava andando aí no meio dos irmãos e entregando algumas palavras proféticas, o Senhor me falava que esta noite chegou pessoas aqui paralisadas. Você olha e você percebe que a sua vida está parada em um tempo. E a sua vida parou depois de um acontecimento, uma decepção, uma tragédia, um incidente, uma perda. E você não consegue progredir. Hoje o Senhor trouxe você aqui. Não foi ninguém que te trouxe, foi o Espírito Santo. E nós vamos quebrar esse espírito de paralisia. Como Jesus curou aquele paralítico, hoje você vai sair daqui curado para andar, para seguir em frente. Nós vamos tomar nossa cama e nós vamos voltar para nossa casa para viver aquilo que Deus tem para nós. Por isso, corte as cordas com o que passou. Quebre as cadeias que ainda prendem você na amargura, no ressentimento, na condenação, na culpa. Se livre de tudo isso e viva o que Deus tem para você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Cada um que está aqui. Aqueles que estão conosco na live também, Pai, eu oro por eles, eu oro por elas agora. Abba, pessoas que estão presas no passado, pessoas que estão perguntando por quê? Por que aconteceu? Por que eu passei? Por que eu vivi isso? Elas não estão conseguindo, Pai, mudar o foco das suas vidas, por isso estão paralisadas. Mas hoje, Senhor, como Jesus naquele dia em Cafarnaum disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, eu quero dizer a elas agora: estão perdoados os seus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Você é livre, você é livre, você é livre da culpa, do medo, da condenação. Toda paralisia, tudo que tem te prendido emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, tudo que te prende seja quebrado, destruído, anulado no poder de Yeshua, e que você seja completamente pronto para viver os melhores dias da sua vida. Eu quero profetizar que você vai viver os melhores dias da sua vida. O teu futuro será um bom futuro. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, comece a glorificar o Senhor. Ouça a tua voz agora. Agora a igreja precisa da glória a Deus. Aquele povo naquela vila de Cafarnaum, a Bíblia diz que eles glorificaram o Senhor. Eles disseram: nós nunca vimos coisas assim. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor.
Aleluia, declare bem forte. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Demora um ar, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Glória a Deus. Eu quero que você diga para duas pessoas, ainda que seja com a máscara, diga: o seu futuro será um bom futuro. Continue de pé. Diga se você quiser dizer para mais, diga: o seu futuro será um bom futuro. Quantos foram abençoados aqui essa noite? Ah, que bom, glória a Deus. Irmãos, ainda de pé, nós vamos aproximando do final da nossa reunião, e nós temos que ofertar, nós temos que dizimar, temos, porque esse é o nosso compromisso com a obra do Senhor. E eu quero apenas fazer um comentário desse texto. Eu não preparei nenhuma palavra para falar de dízimos e ofertas, e não vou me alongar. Mas algo que me chama muito a atenção nesse texto, e eu gostaria que você pudesse se mover para ofertar pensando nisso. Por isso, espere um pouquinho antes de você sair do seu lugar para pegar envelope. Só espere um pouquinho. Naquele dia que Jesus curou aquele homem, Jesus disse a ele: pegue a sua cama e vá para a sua casa. Se nós pararmos para pensar, por que ele tinha que levar a cama para a casa dele? Era mais fácil que ele deixasse a cama em Cafarnaum, porque a cama, na verdade, não era uma cama como nós temos em casa. Era um leito, era uma maca, era algo que o identificava com aquela enfermidade. Mas por que o Senhor Jesus disse: olha, pega e vai, leva a cama com você, vai lá? Quer dizer, vai lá viver o teu futuro, mas carrega essa maca com você. Parece estranho, mas havia um propósito, porque, como eu disse, tudo que o Senhor faz tem um propósito. Aquela cama, ela seria um memorial. O que é um memorial? É uma lembrança. Aquele homem, ele curado agora, ele iria olhar para aquela cama e ele ia lembrar o futuro que eu tinha, o que estava determinado para mim e o que está feito agora. O meu futuro era naquela cama, naquela maca, paralítico, mas agora Deus mudou a minha história e eu posso viver uma nova vida. Eu tive o meu futuro redesenhado. Lá em Malaquias, no capítulo 3, quero ler só esse versículo, versículo 16, se puder pôr para mim, Malaquias 3,16, diz assim: então os que temiam ao Senhor, quantos temem ao Senhor aqui? Quantos temem ao Senhor? Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial, diga memorial, escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Nós temos nesses últimos cultos, domingo passado eu falei muito sobre isso, e eu fico feliz porque houve uma repercussão.
Nas nossas reuniões na semana de discipulados, eu vi os irmãos comentando sobre isso. Imagino que nas células também comentaram sobre isso, da importância de nós não esquecermos o que o Senhor fez na nossa vida. Quando nós estamos com lutas e provações, normalmente nós buscamos ao Senhor. Mas quando a bênção vem, nós podemos esquecer do que Ele fez por nós. Então, embora nós temos que romper com as correntes que nos prendem ao passado, isso não significa que nós esquecemos do passado, não. Nós olhamos para o passado não mais com dor, mas nós olhamos para o passado com glória, dizendo o que ia acontecer comigo, o que estava destinado para mim e o que Jesus fez na minha vida. E nós lembramos quando nós vemos memoriais. E uma forma de você lembrar é você dar glória a Deus, é você devotar sua vida ao Senhor, é você consagrar-se, é você vir aqui no culto. Mas uma forma de você lembrar do Senhor também é você trazer aqui a sua primícia. Sua primícia é a sua oferta. É você chegar aqui domingo e dizer: olha, eu estou aqui lembrando que eu tive uma semana, e que nessa semana, apesar de eu ter tido talvez dificuldades, problemas, desafios, Deus me sustentou, Deus me manteve de pé, e eu estou aqui glorificando o nome dEle, me preparando para mais uma semana. A enfermidade não te derrubou, a crise não te derrubou, você está aqui para a glória de Deus. E por isso que o profeta Malaquias diz: olha, se lembre do nome do Senhor, levante memoriais na sua vida. E um dos memoriais é a nossa oferta, irmão. É um memorial para nós lembrarmos com gratidão. Um dos memoriais é o nosso dízimo, para nós lembrarmos com gratidão e dizer: é o Senhor quem tem me dado, é o Senhor quem tem feito. Não fique preso às marcas da vida, mas não esqueça das marcas de onde Deus tirou você. Não esqueça, não esqueça, não esqueça. Sempre lembre de onde o Senhor te tirou, o que Ele fez com você, e glorifique sempre o nome dEle. Aleluia. Separe uma oferta nessa noite, não uma oferta comum. Eu quero incentivar você a fazer uma oferta diferente. Talvez domingo passado você não conseguiu fazer. Faça hoje uma oferta de gratidão. Obrigado por mais uma semana, Senhor. Se alguém precisar de máquina de cartão, a máquina está aqui na frente hoje. Se você precisar usar cartão de crédito, débito, você pode vir até aqui. Mas separe a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, separe também, como um memorial ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito em sua vida, para que você não esqueça, para que você lembre, para que o Senhor lembre, porque o memorial está escrito, é para que o Senhor lembre, para que vocês lembrem. Quando nós ofertamos, isso se torna um memorial na presença de Deus. Deus olha e diz: opa, olha lá, o Christian, meu filho, está ofertando hoje. Ele está lembrando de mim, ele está lembrando da minha casa, ele está lembrando que a minha casa precisa ser suprida. Ele está lembrando que a minha casa depende das contribuições. Ele está lembrando da bênção que eu dei a ele essa semana. Ele está lembrando que eu supri, eu guardei, eu protegi, eu dei livramentos. É assim, amados. Hoje nós não temos tempo mais, mas certamente Deus deu livramentos essa semana, Deus fez milagres essa semana, e nós temos que glorificá-lo por isso. Glória a Deus. Levante ao Senhor a sua oferta, seu dízimo, seu voto, seu memorial. Pai, em nome de Jesus, nós estamos levantando ao Senhor o memorial, a nossa oferta, o nosso dízimo, para que, ó Pai, fique a lembrança nossa e sua, da tua bondade, da tua fidelidade, da nossa gratidão. Pai, nós lembramos e relembramos mais uma semana que você nos sustentou, mais uma semana
semana que você nos supriu. Pai, nós pegamos a semente na nossa mão e lançamos sobre o nosso futuro e declaramos que será um futuro de paz, um futuro de prosperidade. Não será o nosso futuro um caos, não será o nosso futuro uma tragédia, não será um futuro de escassez, mas será um futuro de provisões abundantes, de milagres, de suprimentos, de portas abertas. Abba, em nome de Jesus nós oramos. Abençoa o dizimista desta igreja, abençoa o ofertante, abençoa aqueles que têm estado conosco, Pai, na edificação desta casa, e libera sobre eles a tua prosperidade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Traga aqui à frente em nome de Jesus. Você pode sentar um minutinho? Eu quero me despedir aqui dos irmãos que estão na live, convidá-los para estar conosco no próximo domingo, dizer para eles que eles podem também contribuir com seus dízimos e ofertas. Tem os dados bancários aí da igreja na própria descrição da live. Se você puder depois compartilhar essa transmissão lá na página do Facebook, Manaim Igreja em Células, você puder compartilhar para que os seus amigos possam receber essa palavra e possam ser abençoados também. Irmãos, rapidamente, nossas reuniões estão acontecendo aos domingos, por enquanto apenas, mas durante a semana nós temos células. Nós temos células terças, nós temos célula sábados e nós temos célula quinta-feira. Então você pode procurar a secretaria da igreja. Se alguém conseguir colocar o WhatsApp da igreja aí na projeção, pode colocar. Assim, você, se quiser mais informações, você pode entrar em contato com o nosso